Fala, fiel! Canal Fanático Bicolor, Bruno. Vamos lá fazer o pós-jogo desse Goiás e Paysandu e falar também da declaração bombástica aí do Matheus Nogueira no final do jogo. Muita coisa. Em uma frase ele falou muita coisa. Vamos lá, pessoal. Pós-jogo, primeiro eu queria te pedir para você se inscrever no canal, apertar o sino das notificações, clicar no gostei, dar o like. Quem quiser, a gente no Pix também te agradece. O jogo começa, o Paysandu faz o primeiro tempo de razoável para bom. Poderia até ter vencido no primeiro tempo o Goiás. O Goiás começa em cima, o Paysandu consegue desarticular algumas jogadas do Goiás e teve chances. Teve uma com o Garcês que ele consegue, na entrada da área, driblar a marcação e dar um chute colocado, a bola bate na trave, mas na fase que a gente está, né, pessoal? A bola bate na trave e sai, né? Quando é uma fase boa, a bola bate na trave e vai pro gol. Na nossa fase que a gente está, o Garcês deu um chute tirando do goleiro, a bola bateu na trave e saiu, né? Mas não teve outras chances no primeiro tempo. O Edilson fez alguns cruzamentos lá, os zagueiros se atrapalharam. Teve uma cabeçada do Maurício Antônio também, num escanteio, que o goleiro foi e buscou a bola também. Então o Paysandu de alguma forma criou chance no primeiro tempo, teve oportunidade e fez o primeiro tempo razoável para bom. Eu digo até que jogou melhor que o Goiás no primeiro tempo. O Goiás teve mais posse de bola, mas assim, perigo de gol nem tanto, apesar do Matheus ter feito duas defesas difíceis no primeiro tempo. O Matheus hoje foi um dos melhores jogos que eu vi do Matheus, tanto no primeiro como no segundo tempo. Ele defendeu muitas bolas importantes. O Paysandu errou muito passe ainda, muita decisão errada, de passe curto, de virada de jogo. O Rossi ainda fora de tempo, fora de ritmo, errava lançamentos que eram importantes. O Edilson com a dificuldade de sempre de fazer cruzamentos, mas se esforçava. O Brian tentando fazer uma jornada dupla aqui, dobrando a marcação com o Garcês. E o Paysandu no final do primeiro tempo tem a contusão do Anderson Leite. Aí o Paysandu espera, o Márcio espera virar o primeiro tempo, fica no minuto final praticamente, e faz a substituição no segundo tempo. Ele entra com o Gustavo Nicola, que não acrescentou nada, muito esforçado, fez muita falta apenas, mas não articulou nenhuma jogada no segundo tempo. E o Paysandu no segundo tempo foi uma tragédia, pessoal. O Paysandu no segundo tempo não fez nada. Teve até um lance numa jogada, não sei se foi ensaiada ali, se foi uma sorte. Talvez tenha até sido uma jogada ensaiada, que o Rossi toca pro Garcês, o Garcês cruza, rasteiro, o juiz na hora da pênalti. Só que na mesma hora, praticamente, o VAR chama e a gente viu realmente que a bola não foi pênalti, pegou no peito do cara, no ombro do cara aqui. E aí o juiz desmarcou rapidamente o pênalti, que ali poderia não dar uma chance. Só que o segundo tempo foi todo do Goiás. O segundo tempo o Goiás tomou conta. O Paysandu parece que teve uma queda de preparo físico gigantesca dos últimos jogos. Eu não sei o que está acontecendo, o time já não é bom. A gente já tem inúmeros problemas, mas a parte física do Paysandu é muito sério, pessoal, muito sério, porque o Goiás dominou o segundo tempo e entraram os reservas dos reservas, porque se eles estavam com 7 jogadores a menos quando eles entraram, 7 a menos não, 7 desfalques, os caras foram trocando ainda, então teoricamente foi entrando aí até um terceiro reserva, né? E o Goiás amassou o Paysandu no segundo tempo, rodeou muito a área do Paysandu. O Matheus Nogueira fez muitas defesas também no segundo tempo. E teve uma hora que não deu lá, o cidadão lá pegou a bola no canto direito da área do Paysandu, limpou, trouxe com a perna esquerda, colocou no canto. A bola ainda passou no meio das pernas de vários zagueiros do Paysandu, entrou 40 e tantos minutos, aí matou o Paysandu. Era um empate que não ia mudar muita coisa, mas era um ponto, né, pessoal? Era um ponto ali. É um ponto que a gente ia somar fora de casa. E
nem esse ponto. Pelo primeiro tempo que a gente jogou, a gente não merecia perder. Pelo segundo tempo que a gente jogou, a gente mereceu sim perder. O segundo tempo do Paysandu foi uma tragédia, né? Os destaques de hoje, falar jogador por jogador, o Matheus foi excelente hoje, foi um jogador que não teve culpa, fez até o que pôde, o Matheus Nogueira. Edilson, razoável, esforçado como sempre, foi na linha de fundo, mas errou muito passe, errou muita decisão, errou muito cruzamento. O trio de zaga muito bem, o Maurício Antônio muito bem, o Thalisson muito bem, e o Thiago Heleno, para mim, a melhor partida do Thiago Heleno. Rebateu muita bola, tirou muita bola. O Thiago Heleno, para mim, fez a melhor partida no Paysandu hoje. Ele não havia feito nenhuma partida que ele tivesse comprometido, mas hoje, para mim, foi a melhor partida do Thiago Heleno. Lateral esquerda do Brian, aquele falso lateral esquerdo que não me agrada. Participou muito, mas sem efetividade maior. Na volância, o Vilela de novo pegou amarelo, mas ainda é o único que combate, né? O Anderson Leite, pouco produtivo, saiu machucado, mas também não chegou a comprometer. O Gustavo Nicola, que entrou, não disse a que veio. Primeiro jogo também, a gente tem que dar esse desconto pro cara, né? O Rossi, sei lá o que está acontecendo com o Rossi, pessoal. Tem muito no que eu vou falar agora do Matheus. Rossi fora de ritmo, será que é fora de ritmo? Estranho. O Garcês, de novo, o melhor jogador na medida do possível, mas não decidiu. O Diogo muito isolado, se esforçou muito, saiu morto de cansado, mas também tomou decisões erradas. O Diogo estava muito isolado na frente, tentando resolver, porque não tinha aquele jogador próximo dele, mas também tomou decisões erradas. O Edinho entrou com muita vontade, mas pouco produziu. João Marcos, pessoal, complicado esse cidadão. É difícil a gente julgar um jogador por um jogo só, mas esse João Marcos, a gente viu, o cara entrou até tímido, parece, errou muito passe, errou muita tomada de bola, errou muita decisão final. É um cara que a gente vê que não tem condição de vestir a camisa do Paysandu, nada contra a pessoa, mas a gente vê que é um jogador que não é jogador do Paysandu, tá? Então, difícil. O Paysandu tá com esse tipo de jogador, muito complicado, sabe? A situação é muito séria. E agora eu vou falar a segunda parte. É muito grave o que o Matheus Nogueira falou no final do jogo. Alguns de vocês podem falar assim mesmo, mas ele tava de cabeça quente, Bruno. Ele tava lá puto, que ele perdeu, ele falou aquilo, mas não deve levar em consideração. Pessoal, para um jogador chegar, ainda mais o Matheus Nogueira, que é um jogador experiente, ele não é menino. Só de Paysandu ele já deve ter uns 2 anos, indo para o 3º ano. E ele de idade também não é novinho. Deve ter 30 anos para mais. Não, não vou lembrar da idade correta do Matheus, mas tem mais de 30 anos com certeza. Só do jogador desse quilate chegar em rede nacional, sabendo que a televisão está ouvindo ele como entrevista do final do jogo, e ele chegar e dizer que tem muita coisa extracampo errada, ele usou essa frase, pessoal, essas palavras. Isso é muito grave. Se um jogador do nível dele fala que tem no extracampo, fora das 4 linhas, muita coisa errada, o que vocês entendem com isso, pessoal? Que está muito bagunçado, que o ambiente interno está destruído, e é por isso que eu não acredito mais que a gente vá sair dessa situação. É mais um jogo que a gente não ganhou, que a gente perdeu. Agora a gente precisa de 8 vitórias em 11 jogos, mas o problema só não é esse. O problema é que o Matheus escancarou uma situação que o ambiente interno acabou. E aí, o que a gente vai pensar do que ele falou? Pode ser muita coisa, pessoal. Pode ser o quê? A diretoria que não está... A gente já sabe que a diretoria é incompetente, né? Então a diretoria não sabe gerir o Paysandu, não sabe gerir o time, o elenco, o plantel. Então é isso que ele quis dizer? Ele quis dizer que há grupos
entre os jogadores? Ele quis dizer que tem alguém que não está se esforçando? Ele quis dizer o quê, pessoal, com isso aí? Que tem gente que está fazendo de tudo para não dar certo? Que tem gente dentro do elenco do Paysandu que não quer jogar? Que não quer se esforçar? Está tendo discussão no vestiário? O grupo está rachado? O que é que o Matheus Nogueira quis dizer com isso? Pode ser uma, duas dessas coisas, três dessas coisas, ou tudo isso, pessoal. O ambiente interno deve estar uma droga. Porque um jogador, para vir, quando eu digo em rede nacional, é porque o jogo passou para todo o Brasil. Né? Passou por várias emissoras para todo o Brasil. As emissoras que têm a transmissão da Série B. E aquela entrevista dele, ao vivo, ele fala que tem o extracampo, tem muita coisa errada. Ali ele escancarou. Ali ele escancarou como está o Paysandu. Acabou. Acabou. E de quem é a culpa, pessoal? A culpa é de quem comanda. Se no ambiente de trabalho o ambiente está horrível, se na sua empresa que você trabalha, se no seu órgão que você trabalha, se no seu trabalho, seu ambiente de trabalho está complicado, a culpa é de quem dirige a pessoa, de quem dirige você no seu trabalho, de quem comanda. Porque se tem uma pessoa ou várias pessoas que estão disseminando condutas erradas no ambiente de trabalho, que estão disseminando situações constrangedoras, que estão contraproducentes, cabe ao líder, ao gerente, ao diretor, ao gestor daquela empresa, daquele local de trabalho, punir as pessoas. Punir com afastamento, com suspensão. Então, se isso está acontecendo, se está tendo racha no elenco, se está tendo essas situações extracampo, que por enquanto, que a gente pode saber, que a gente pode falar, suposições. E aí, o que os setoristas do Paysandu vão comentar? Será que agora que o Matheus falou isso, eles vão escancarar os que eles sabem ou eles não sabem de nada, os setoristas? Porque para o jogador falar isso é porque o negócio está muito sério. E a culpa é de quem comanda. A culpa é do presidente. Porque se ele está lá todo dia, se o executivo de futebol está lá todo dia, e eles não viram isso, é incompetência. E se eles viram que o ambiente está assim, que o extracampo está assim, e eles não tomaram nenhuma atitude séria, ríspida, mais incompetência ainda. Mais sério ainda é a situação. Ou se eles mesmo que provocaram esse extracampo ruim, é complicado. O Paysandu chegou numa situação que é complicado. Outra coisa extracampo. Pode ser atraso de salário, que até então ninguém falou isso em atraso de salário. A única coisa que eles falam, que eles nunca falaram, era atraso de salário. O presidente falava que está em dia, todas as pessoas, pelo menos do Paysandu, nenhum jogador reclamou de atraso de salário, mas pode ser isso também, a gente não sabe, pessoal. Uma coisa é certa, se está com todos esses problemas extracampo, a culpa é da diretoria. Se não foi ela que provocou os problemas, ela não detectou, e se detectou, não tomou atitude. Então a situação é muito grave. É muito grave. O que o Matheus falou, não adianta punir ele. Não adianta daqui para amanhã reduzir o salário do cara, cobrar a multa dele, afastar ele do time. A gente vê que o Márcio Fernandes, ele está à deriva. O Márcio Fernandes está à deriva, ele não sabe o que fazer. Ele está tentando uma situação que, sabe, eu tenho que jogar 11, 12, 13 jogos
Mas a gente vai passar por isso, pessoal. Por quê? Porque o problema é muito grave. E mais grave ainda, o que, que é? É esse presidente que vai continuar no que vem. É essa diretoria que vai continuar no que vem. Eles não vão tomar uma atitude. Eles não vão zerar e mudar o que eles estão fazendo. Será? Será que vai continuar assim? Se continuar, tempos nebulosos nos esperam. Dias sombrios nos esperam. É complicado demais a situação do Paysandu. E eu não falo nem Série B. Eu estou falando a longo prazo, a médio e longo prazo. Se não se tomar uma atitude, eu acho que o presidente tem que renunciar, mas ele não vai renunciar, pessoal. Acho que a gente, como torcida, tem que ir nas redes sociais, sem ameaça, sem coisa de... Mas pressionar os dirigentes. Sem ameaça, sem situações mais graves, mas pressionar que eles façam o Paysandu, que eles tentem, pelo menos, fazer uma gestão séria, organizada. Porque está tudo bagunçado. Por um jogador falar isso que ele falou, é porque o ambiente está destruído. E tem muita coisa errada ali. Talvez a gente descubra. Talvez não. Tomara que escancare logo tudo. Tomara que escancare logo tudo. Pessoal, esse foi o vídeo. A gente muito revoltado, mas o que move a gente é isso aqui, ó. É o Paysandu. O que move a gente é o papão. Tá certo? E quem diz que eu reclamo muito, que eu falo muito, tem coisas que não dá pra ficar calado. E eu não sou omisso. Eu tenho que dar minha opinião. Tá certo? Tá bom? Se inscreve no canal, aperta o sino, clica no gostei. É nós, papão. Papão sempre. É nós, fiel.